Aí nós começamos a falar sobre produção do Pentateuco, né? Nós estamos entrando no estudo do Antigo Testamento, né? da Tanakh, né? Vamos usar esse termo aí, que é o termo correto para estar usando. E nós aí vimos a questão da origem do livro, nós vimos a questão das escrituras sendo desenvolvidas e as traduções, né? E vimos as traduções principais ali, que foram elaboradas dentro dos períodos aí, na questão de que os judeus em si, eles têm a sua particularidade, às vezes eles não vão aceitar o que nós chamamos, né? Nós vamos ter esse costume de falar de Testamento ao Testamento, e nós falamos sobre essa questão deles não fazerem o uso dessa nomenclatura e não gostarem de fazer isso nas Escrituras, mas é o que nós temos aí dentro do nosso costume religioso, né? O cristianismo adotar essas primícias aí, não tem como a gente, né, vamos ser radicais ali para limpar isso da mente, isso é complicado. Então a pessoa tem que começar a fazer o uso daquilo que é certo, que é correto, para fazer essa correção. O termo Nova Aliança... Porque na verdade esse termo Nova Aliança também é um termo cristão. É um termo cristão, né? Aí a gente pega esse termo aí quando Jesus, ele, no Pêssar, né, que ele vai celebrar o Pêssar, que é a Páscoa, e aí ele vai pegar o pão, né, e o vinho e vai dizer que este é o Novo Testamento no meu sangue, né, que nós chamamos de Brit Hadashah, que é nova aliança, aliança Hadashah nova. Só que aí, isso também é um termo cristão, porque aí não há essa questão de nova aliança, antiga aliança, não tem esse termo dentro das Escrituras mesmo em si, isso aí é cristianizado, né? Quando a gente vai pegar para o lado dos judeus, que isso aí é uma coisa que a gente não pode negar, né? Que Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, isso aí é fato, isso é fato, eles não vão fazer uso. Então quando fala de Brit Hadashah, quando a gente vai falar de Brit Hadashah, eles estão falando dos escritos nazarenos, tá? E aí quando fala-se de Brit Hadashah, não é o nosso contexto cristão que a gente fala de Novo Testamento, Nova Aliança. O judeu, ele vai dizer que ali é a Brit Hadashah, são os escritos nazarenos. E aí eles têm a Tanakh, que são os escritos antigos, né, que foram desenvolvidos, Moisés, os profetas, os escritos, né? E aí depois quando entra no período messiânico, que é o período em que o Mashiach se manifesta, que é Jesus, né? Então os judeus messiânicos, eles têm essa nomenclatura de Brit Hadashah, ou seja, são os escritos nazarenos. Eles vão dizer, os escritos nazarenos dizem. Aí eles vão englobar os escritos nazarenos, desde dos evangelhos até o livro do Apocalipse. Então são os escritos nazarenos, é colocado assim, né? Aí eu vou falar sobre os emissários de Yeshua, que são os apóstolos, e Shaul, que é Paulo, e por aí, as cartas de Shaul, por aí sucessivamente, né? Então a gente tem essa particularidade dentro da teologia para colocar isso às claras, né? Nós precisamos fazer certas correções. Claro que a gente não vai conseguir corrigir o mundo todo, mas um usa aqui, o outro usa o termo ali, ó, que a gente fala até a questão do nome de Jesus, né? Quando a gente vai para o nome original dele no hebraico, isso é fato, tá? Isso é fato, que é Yeshua, isso é fato. Jesus é Yeshua, isso é fato. Então, quando se usava, principalmente no século XIX, isso começou agora no nosso século a ser desenvolvido, a ser trazido de volta, ser restaurado, essa pronúncia está sendo restaurada, e aí nós temos aí músicas, hoje em dia músicas evangélicas, que vão falar sobre isso, nessa restauração, Yeshua, né? Yeshua, vem saltando sobre os montes. Então o nome dele está sendo trazido de volta. Por quê? Porque quando nós pegamos o nome de Jesus, está portuguesado, que é do Jesus, que vem do grego, que é uma tradução que vem do hebraico, e aí sucessivamente.
Então, só que eles estão tentando voltar. E quando chegamos no século XIX, principalmente agora no século XX, surgiu-se movimentos messiânicos, só que pessoas que não são judeus, tá? Não são judeus, mas tem os, vou falar, né? Temos os testemunhas de Yehoshua. Só que é um grupo que quer fazer o uso do original, mas que vai desfazer do nome aportuguesado de Jesus, do grego, vai falar um monte de asneira dizendo que Jesus significa cavalo, que não tem nada a ver. Nós já vimos aqui quando nós estávamos falando, estudando hebraico, nós mostramos aqui isso claramente, que sobre a transliteração do nome. O nome foi sofrendo a transliteração e eles querem colocar que eles são testemunhas de Yehoshua. Yehoshua não é, para não falar que é o nome de Jesus, que é Yeshua, eles pegaram o nome de Yehoshua, que é o nome de Josué. Josué é Yehoshua, tá? Yehoshua no hebraico é Josué, é o Josué que nós temos, tá? É o Josué que nós temos no português, é o Yehoshua. Só que para eles não querer falar que estão usando o nome de Jesus, que é Yeshua, então eles preferiram colocar Yehoshua, que é Josué. E lá o nome Yeshua, e o nome Yeshua é atestado em todos os escritos hebraicos, aramaicos. E principalmente se você pegar o código da Bíblia, que é um programa, o código da Bíblia, você colocar o código da Bíblia para pesquisar o nome de Yeshua dentro de toda a Torá, você vai encontrar o nome já lá inserido em códigos, que nós chamamos de equidistantes, são letras, são alfabeto, eles vão usar o termo equidistantes, ou seja, de 10 em 10 letras do alfabeto hebraico, você vai encontrar o nome Yeshua. Isso aí desde o Gênesis até o livro de Malaquias. Então o nome ele está lá, guardado lá, inserido nos textos. Isso aí chama-se de equidistantes, né? Então vai usar-se isso aí, o alfabeto do hebraico, e a gente encontra isso aí. Então não tem como desfazer, tá? E depois você olha, se essa pesquisa um pouco sobre esse negócio de código da Bíblia, você vai ver que coisa maravilhosa que é. Então Deus ele deixou a história inserida dentro da Torá. Ali você vai encontrar nome de, às vezes, né? Isso não é especulação, isso é fato. Isso é fato. Depois você pesquisa sobre o código da Bíblia, isso é fato. Você vai ver lá de pessoas do nosso tempo, escrito sobre esta pessoa lá, no código da Bíblia, dentro da Torá, escrito sobre essa pessoa, como essa pessoa morreria, e as pessoas até foram advertidas, mas não deram ouvidos, e acabou acontecendo o fato, e estava registrado dentro do código da Bíblia, direitinho. Então tem os nomes dos 12 apóstolos de Jesus, no livro de Isaías, se não me engano, Isaías 53, se não me falha a memória. Ali, nesse equidistantes, essa pesquisa equidistantes dentro do código da Bíblia, você encontra o nome dos 12 apóstolos ali. Olha para você que coisa interessante. Né? Então, isso aí é coisa de pesquisa que a gente faz. Mas, então, este grupo, eles querem desfazer desse nome. Tá? Então, isso é uma restauração e nós estamos trazendo de volta. Antigamente, você falava, se você falasse Yeshua dentro da igreja, há pouco eles te chamavam de herético, né? Ah, o fulano está pregando heresia, que não sei o quê. Então, a teologia, ela veio trazendo isso agora. Então, no século, a grande importância do crescimento do avanço teológico, né, do avanço teológico. Eu digo avanço não que a teologia esteja avançando, claro que ela vai se renovando, né? Nós temos aí, né, as ciências que corrobora com esse desenvolvimento da teologia, que é a arqueologia, né, os escritores, os linguistas, né? Então, todo esse conjunto, ele vem ajudando o desenvolvimento da teologia do século XX, e a teologia ela vem sendo mais aceita no nosso tempo do que, vamos colocar aqui, na década passada. Na década passada, quando você dizia para alguém que fulano está estudando teologia, dizia que a pessoa estava indo para desviar.
A mente foi colocada na nossa mente que quem estudava teologia desviava da fé. Isso é um fato, claro que isso acontece, mas não é uma coisa que é regra, isso não é regra. São exceções de pessoas que não têm maturidade, não têm consistência naquilo que crê, e quando se depara com algo que vai chocar com a sua crença, ele acaba ficando com o lado oposto. É aí que a gente precisa entender também de duas matérias dentro da teologia, principalmente na crítica textual, que é a alta crítica e a baixa crítica. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também. Quando for desenvolvida essa questão, que a alta crítica ela vai pegar os materiais, né, os materiais antigos, os achados de pergaminhos, códices, ela vai usar esse material para poder procurar erro, procurar falha, fábula dentro da escritura sagrada. Já a baixa crítica, ela vai trabalhar o contrário, são dois paradoxos. Ela já vai pegar o texto, não com esse pensamento, mas sim para poder buscar a veracidade do texto, a veracidade do escritor, a veracidade do personagem da escritura. Então há dois choques. Então aí, quando vai para a crítica textual, dentro da crítica textual surgem esses dois tipos de pensamento, que onde vai ser desenvolvido também um pensamento que a gente vai chamar já é chamado, a gente vai conhecer como o pensamento que no desenvolvimento da escritura é os eloístas, o sacerdotal, eloísta, sacerdotal, deuteronômico, e tem a quarta, eloísta, sacerdotal, deuteronômico e... eu esqueci o outro aqui. Depois eu vou lembrar, porque no texto aqui nós vamos ver. Então, essas 4 linhas de pensamentos, elas vão surgir dentro do texto. Elas vão aparecer, esse tipo, vai ser desenvolvido isso por estudiosos para procurar o texto. Então, vai surgir essas 4 tipos de tradições, interpretações de um texto bíblico dentro da crítica textual. Então, essa questão aí das pessoas, às vezes, né? Então, nós temos aí dois grandes nomes que entram dentro dessa questão, são norte-americanos. Nós temos Daniel Wallace e temos o outro que ele até estudou junto com ele, que vai escrever um livro, um best-seller, que é O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Aí não é o Daniel Wallace, eu esqueci o nome de novo, né? Esqueci o nome desse outro aí. Então, ele vai desenvolver esse trabalho procurando erros nas escrituras, desfazendo as escrituras. Então, ele entrou para estudar as escrituras e acabou que hoje ele é um crítico textual, que ele não vê mais a Bíblia como inspirada por Deus, devido àquelas dificuldades que a gente mostrou de copista, né? A dificuldade dos copistas às vezes um copista colocar alguma coisa, e aí ele erra na sua cópia, então ele vai guardar aquele material, e aquele material vai ser encontrado, e a gente vai para outro copista já não copia aquilo que o outro copiou. Então, pegando por esse pressuposto, ele vai desfazer do texto, como se o texto não fosse mais um texto inspirado por Deus, que ali era apenas uma participação humana. Então, aí vai colocar como se a Bíblia fosse contida erros. Ela não contém erros. E erro está em quem quer. A falha está no homem que escreveu, não naquele que inspirou. Né? Nós falamos sobre isso aqui do Teopnesto, inspirado por Deus. Então, é normal. Onde o homem põe a mão, algum ponto tem que estar errado. Você pode fazer algo assim, ó, na linha, mas em algum ponto, pode ter certeza, se é mão humana, vai ter erro. Mão humana. Mas a ação do Espírito de Deus, não. Aí não. Então, Daniel Wallace vai trabalhar com esse eu estou tentando lembrar o nome do outro aqui, só. Deixa pra lá. Na hora que eu lembrar, eu falo. Então, a mentalidade do povo agora do século XX está mudando. Né? Tá mudando. Claro que ainda tem pessoas que estão com a mentalidade presa lá na década passada ainda, né? Então, não, eu vou abrir aqui, Deus vai me revelar. Não, Deus não vai te revelar nada. Se você não pegar a Bíblia, enfiar a cara nela, ler, estudar, pesquisar, não tem nada de Deus te revelar ali. Ele vai te iluminar. Porque a Escritura já foi revelada. Ele vai apenas te iluminar e você vai perceber algo no texto.
É isso que acontece. Deus me revelou essa palavra. Deus não nos revelou essa palavra. Ele nos iluminou para percebermos algo que nós não havíamos visto antes no texto. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar este texto iluminado e, né, na nossa mente, a gente vai trabalhar aquilo que nos chamou a atenção e aí nós vamos conseguir trazer um estudo, trazer uma prédica, trazer, né, um esboço bem elaborado. Por quê? Porque nós vamos pesquisar a palavra. É o que Jesus disse: meu povo por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí se fiam nisso e às vezes nós vemos pessoas falando coisas que não convêm com as Escrituras, coisas de mente humana. Porque ele não pesquisou na Escritura, não foi buscar o fundamento escriturístico daquilo, e ele acaba criando o seu pensamento, e ele acaba às vezes até colocando heresia dentro de uma prédica que não tem ali não tem um contexto bíblico, não tem um contexto histórico, não tem nem que seja um contexto, vou colocar um pseudo-epígrafe, não tem nem a corroboração de um escrito que não é tido como canônico, né? Não tem. É coisa da mente da pessoa. E ele vai falar que Deus revelou. É o que nós falamos aqui da pessoa que surgiu por aí, dizendo que Deus revelou para ele o resto do livro de Daniel. Aí é uma grande asneira. O camarada leu o livro apócrifo, e no livro apócrifo ele tirou a ideia do livro apócrifo, sentou no livro de Daniel e falou que Deus revelou para ele, sendo que Deus já havia dito para Daniel que ele cerrasse aquele, que ele fechasse o livro e fosse até o fim. Então o próprio Deus falou: ó, Daniel, é até aqui. Então fecha o livro e tu vai até o fim. Então Deus já tinha dito que tinha fechado. Aí o camarada vem agora e vai dizer que Deus abriu para ele? Me ajuda, né? Não dá, né? Não dá. O camarada não está lá na época de Daniel. Se fosse algo que tinha que ser revelado, tinha que ser algo daquele tempo, né? Então o camarada não estava lá. Então quer dizer que ele se autotransportou. Ele se autotransportou. Deus arrebatou ele até lá naquele passado, há 2000 anos atrás, para ele ver o que está faltando. Ah, me ajuda. Então tem essa dificuldade, essa particularidade aí das pessoas terem medo, né? Medo de estudar a teologia por causa disso. Aí tem essas, né? E hoje nós vemos em muitas coisas, pessoas espiritualizando coisas que não condiz. Eu não estou dizendo que Deus está preso nas Escrituras, que Deus tem que fazer só... Não. Deus ele pode agir, porque ele é um Deus soberano. Ele pode agir na natureza, ele pode agir nas coisas criadas, ele age, ele intervém em algumas coisas quando ele quer, quando isso lhe apraz, ele intervém, mas fazer coisas que vão contradizer as Escrituras, isto Deus não fará. Deus não fará nada que venha contradizer as Escrituras sagradas. Não. Ele pode agir fora das Escrituras, mas ele vai agir fazendo algo que as Escrituras vão apoiar. É as asneiras que a gente vê por aí de pessoas criando amuletos evangélicos, né? Arquinha para levar para casa, levar uma arquinha da aliança, levar uma... Né? Hoje nós estamos... hoje é celebrado pelos judeus o dia do Yom Teruah, ou seja, o dia do toque da trombeta. Tá? É o toque da trombeta, que eles chamam de Rosh Hashanah. O ano novo para o judeu começa hoje, na segunda-feira, tá? Começou, na verdade, às 6 horas de ontem. Começou esse Yom Teruah, que é o dia da trombeta. Yom Teruah quer dizer dia da trombeta, e onde se inicia o Rosh Hashanah, o ano novo para o judeu. Então o ano novo deles está começando hoje. E daqui, se não me falha a memória, 40, 50 dias, aí eles vão celebrar uma outra, o Yom Kippur, ou a festa de Purim, não. Yom Kippur ou Purim? Yom Kippur, se não me falha a memória. Então, tá vendo? Então, tem pessoas que não entendem certas coisas. Então, não dá pra gente forçar. Então, por isso que a gente precisa entender a cultura judaica, entender o contexto, entender muitas coisas, para não sair por aí falando das mesmas. Então, voltando aqui, né, onde nós paramos, aí um acrônimo, nós falamos do acrônimo, né, que dá o nome, os nomes dos livros, né, que é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Aí nós vimos, né, que é Bereshit no princípio, Shemot os nomes, Vaikra chamou,
e Bamidbar no deserto, Devarim as palavras. Então, no princípio, esses são os nomes que Deus chamou no deserto para revelar a sua palavra. São um acrônimo, tá? São palavras que formam um acrônimo, uma frase. Então aí nós já vemos algo maravilhoso aí, né? Então, seguindo aí o ponto que nós paramos, avançando aí, a autoria. A questão da autoria de todos os livros sagrados, há uma divergência entre os estudiosos devido à autoria. A autoria ela vai ser coisa que vai ser sempre colocada em embate entre os estudiosos. Então, por isso que quando a gente for falar a questão de, até mesmo de data, a gente não tem aquela data exata. Então, sempre é bom a gente usar o termo aproximadamente. Aproximadamente no ano, mais ou menos no ano. Ah, no ano tal, no ano... Não, é sempre a gente tem que colocar essa questão. Aproximadamente no ano 530, no ano 313, 312, aconteceu isso. Então vai ser sempre uma data aproximada, tá? Porque nós não temos os livros na ordem cronológica, tá? A maioria dos livros aqui que nós temos, as histórias elas vão parecendo que estão se repetindo, parece que a história já está terminando, parece que ela está começando. Então não há uma ordem cronológica nos escritos, mas é época de Esdras. A tradição oral, ela vai perdurar até o período de Esdras, onde a coisa era passada através de fala, a informação era passada através só de falar. Os pais contavam a história da Torá para os seus filhos para os seus filhos, quando chega, por isso que 444, alguns vão dizer que aquilo ali foi na verdade, é coisa de Esdras, que não é coisa de Moisés, por causa disso. Porque até então era tradição oral. Só que quando Esdras está retornando do cativeiro, ele tem material em suas mãos. Então é ali que ele vai começar a elaborar, fazer o quê? Já para a gente não perder o que os nossos pais viram, ouviram e falaram, vamos escrever. Então a tradição oral passou a ser escrita. Por isso que nós temos hoje os sábios, livros dos sábios judaicos. Então o islamismo ele tem essa, principalmente o judaísmo também tem, o judaísmo da Kabbalah. A Kabbalah ela trabalha com essa questão. Ela trabalha com esse movimento da tradição oral e da tradição dos sábios. Os sábios dizem, cada sábio tem um pensamento acerca daquele texto, tá? Então, quando nós chegarmos aqui na parte da roupa de Adão aqui, isso aí é do meu livro que eu estou escrevendo, aí eu peguei essa parte para a gente ver aqui a questão. Então, cada um vai ter uma coisa a falar, o que é aquela vestimenta que Deus colocou de Adão. Cada um, dentro da tradição oral, dos sábios, do judaísmo, da Kabbalah, tem um pensamento acerca do que era aquilo. Então, há um impasse entre eles, mas aí o texto, é aí que entra a importância, o texto. O texto original, a língua original, não o texto original, o texto da língua original já vai trazer o que realmente era, porque não tem como fugir da verdade do texto. Então, a baixa crítica, ela se preocupa com isso, com o texto. Então, por mais que nós temos a tradição oral, por mais que nós temos esse trabalho de Flávio Josefo aqui, que é muito bom, muito bacana, ótimo, demais para poder nos iluminar acerca de alguma coisa, mas por mais que Flávio Josefo venha dizer algo, eu tenho que ir para o texto. Eu posso pegar o pensamento dele, por quê? Porque ele foi mais próximo que eu, ele sabe o que ele está falando. Né? Ele sabe o que ele está falando. Eu só tenho a informação dele que outros mais. Mas quando eu pego o texto, aí o que o texto vai me apresentar não tem como fugir. Né? Não tem como fugir. Então ele acrescenta ao nosso conhecimento para trabalhar o texto. Então Bart Ehrman e Daniel Watts são dois americanos que trabalham essas questões aí, e são materiais que ajudam os estudiosos, né, tanto para um lado quanto para o outro. Né? No Brasil nós temos muitos também. Um dos mais que a gente vê por aí é o Fábio Sabino. O Fábio Sabino, ele trabalha com aquele lado lá que o Bart Ehrman trabalha. Ele apresenta muitas coisas boas, então a gente tem que saber entender os escritores. Os camaradas são acadêmicos. São acadêmicos, eles trabalham com aquilo. Então eles sabem o que eles estão falando. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, quando a gente está adentrando a esse campo teológico, a gente tem que entrar com uma certeza de fé. Com uma certeza de fé.
Claro que nós não podemos, tipo assim, também ser aquele crente bitolado, assim, ah não, o meu pensamento é esse, eu não mudo. Não, se o texto vai te apresentar algo que você cria que era verdade, agora que você conhece o texto original e o texto original está falando para você que é outra coisa, você tem que você tem que ficar com aquilo que o texto original está te falando. Não é ficar com um pensamento que foi colocado, que você foi induzido sem ter o conhecimento do que o texto realmente queria dizer e ficar com uma tradição humana. Porque as nossas doutrinas, as doutrinas, né, que nós temos hoje no século XX, são doutrinas que, querendo ou não, elas sofreram pressão devido a essa falta teológica de conhecimento. Então elas sofreram pressão e o povo ficou com uma mentalidade presa. Porque, claro que eu não estou desfazendo dos pais da igreja, eu não estou desfazendo dos pioneiros da igreja no Brasil, nada, não estou desfazendo de nada do que os pioneiros colocaram, introduziram o evangelho, ele está numa propagação exorbitante no Brasil, e as heresias vão crescendo. Eu não estou desfazendo dos nossos pais da igreja, não estou desfazendo dos pioneiros que trouxeram o evangelho a nós, não estou fazendo isso. Eu apenas estou dizendo que algumas correções doutrinárias precisam ser feitas. Porque a gente ficou preso em muitas coisas que eram tradições de um texto mal interpretado, era um texto que foi extraído fora do seu contexto. E aí pegou-se aquilo como uma doutrina absoluta e vivemos aí, aprendemos, ensinamos, brigamos, debatemos. E hoje, quando a gente se depara com um texto original, na escrita original, a gente vê que a visão da verdade era outra. E aí, agora para a gente ser aceito com essa verdade escriturística é complicado. Porque nem todo mundo quer ser teólogo, nem todo mundo quer estudar teologia, nem todo mundo está disposto a abrir mão de um preceito que ele a vida toda disse sim, agora ele tem que dizer não para ele. Aí tem que ser crente, tem que querer a verdade. Porque se nós queremos a verdade, é como Paulo disse, nada posso contra a verdade. Então, nada podemos contra a verdade. Se a verdade veio, Jesus falou que a verdade liberta. Às vezes nós acreditamos a vida toda que aquilo era verdade, mas a verdade não era verdade. A verdade apareceu agora. Então vamos ficar com a verdade. E saber sempre colocar a verdade sem criar choque, sem criar contenda. Ah, não, a teologia não vem para isso. Isso aí a gente tem que deixar para eles aí, ó. Para esses estudiosos, né, esses acadêmicos de alta crítica, de baixa crítica, deixa essas contendas para eles. Nossa questão aqui é aprender a escritura do jeito que ela é, como de fato ela é, e passar à frente. Não quer aceitar? Sacode a poeira do pé e fica. Porque isso aí também é questão do que eu creio, que eu não deixo de crer, desde que eu não venha crer numa heresia, que é heresia de perdição. Existem heresias, são heresias de perdição. Agora, existem heresias que são apenas erros doutrinários, não são heresias de perdição. Não vai, tipo assim, vou fazer o uso aqui de duas coisas que a gente muito briga. Livre-arbítrio e predestinação é uma briga terrível. Não é uma doutrina de perdição, não é uma heresia de perdição. Por quê? Porque não vai inferir, gente, não infere se eu creio que eu tenho participação, que é o sinergismo e monergismo. O sinergismo, o homem, ele tem a sua parcela. Ele tem a sua parcela, ele pode resistir à graça. Já no monergismo, não. O homem não pode, não tem como ele resistir. Deus já escolheu ele e acabou. Não tem como ele resistir. Se ele foi aceito, se ele foi criado para ir para o inferno, ele vai para o inferno. Não adianta ele levantar a mãozinha e falar, aceite Jesus. Então não dá para aceitar isso. Não dá. Não desce. Não tem como aceitar isso. Mas, aí, se eu acredito dessa forma, eu vou para o inferno? Não. Eu não vou para o inferno se eu acredito assim. Eu só estou mandando gente para o inferno que não vai para lá. Só isso. Ah, ele não aceitou porque ele foi... Não, ele não foi isso. Então isso aí não muda nada. Entendeu? Não muda. E aí fica os camaradas brigando por uma besteira que, né?
sírios, que não é, não estou falando que isso é. Mas se tivesse a possibilidade de Armínio e João Calvino olhar lá de cima e ver o povo brigando aqui embaixo, eles iam os dois tá indo, rolando de rir lá, fora de bobo, brigando por causa de um conceito doutrinário que não vai levar isso para lugar nenhum. Se eu estou falando sim, viu, gente? Não é falar que eu estou falando que os dois estão lá de cima olhando, não, que misericórdia, estou querendo criar uma heresia. Né? Então, pessoas brigando por causa de um erro doutrinário. Eu creio no sinergismo. Fato. O homem tem sua parcela, né? Então, se eu me converter dos meus maus caminhos, então o Senhor vai me ouvir, né? Então, se eu me arrepender, então eu tenho que me arrepender. Pedro diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, eu tenho que praticar até chuvar. A conversão, né? Eu tenho que praticar isso. Ah, tá vendo? Eu já tenho que trocar outro caminho aqui, mas tá na hora, tá bem. Vamos lá. Então, aproximados originais, suas investigações têm deixado textos muito exatos e dignos de confiança. Então, textos aí, tem muito texto de confiança, então não dá para ficar desfazendo do trabalho. A alta crítica usou a teoria da evolução de Israel. Não é questão de evolução, como diz Darwin, Charles Darwin, não, tá? À medida que eles foram crescendo na sua maneira comportamental, cultural, social, isso aí que ele quer dizer. Que foi desenvolvida por Julius Wellington e Karl Grafen no século XIX, para datar certos documentos, fosse percebidos uma teologia aparentemente abstrata do que em outro. Chegavam à conclusão de que o documento havia sido redigido em data posterior. Aí está aí o Júlio Elson, tá? Ele é um grande estudioso, na verdade ele é um acadêmico, professor universitário, a ocupação dele é teólogo, arabista, biblista, professor universitário e muitos outros fala aqui da universidade que ele foi, que ele trabalha nela. Então tem peso, vai falar contra uma pessoa dessa? Não dá. Já que a religião ia ficando cada vez mais complicada, datando assim os documentos segundo o desenvolvimento religioso que eles imaginaram, fazendo com que relegasse o livro do Gênesis, em sua maior parte, a uma coleção de mitos cananeus adaptados pelos hebreus. Elielsen e Graff denominaram o suposto documento da seguinte maneira. Tá vendo? Então, para eles, essa coleção que nós temos do Gênesis nada mais é que uma adaptação de mitos